No ônibus, no banheiro. Temos roteiro. A gente lê o tempo inteiro. No programa de hoje, português. Afinal de contas, o jovem brasileiro lê ou não lê? O professor Rodrigo Lemos tira essa dúvida e fala sobre interpretação de texto. Antes, para aquecer os motores, aquele momento que você já conhece. Revisão de questões do Enem. Professor Bruno Lima, por gentileza. Tudo bem? Tudo bem, né? Tudo bem. Por que é importante ver questões de edições anteriores? Eu diria que por duas razões. A primeira, para que o aluno entre em contato com os assuntos mais frequentes, né? Aqueles assuntos que são mais comuns, né? Na prova de linguagens do Enem. A segunda razão fundamental é a questão técnica, né? Porque o aluno tem 45 questões de linguagens, 45 questões de matemática, uma redação. Isso tudo numa tarde de domingo, depois de ter feito 90 questões no sábado. Então é necessário que ele se prepare tecnicamente pela questão do tempo, né, que é fundamental. Tá vendo, né, galera? Então, professora Adriana, é com você. Olá, pessoal. Meu nome é Adriana Harmônia, sou professora de língua portuguesa do Colégio Pedro II. E vamos resolver hoje a questão 113 da prova azul de 2015, primeira aplicação. É uma questão sobre formação de palavras. Vamos ao texto. Texto 1. Um ato de criatividade pode, contudo, gerar um modelo produtivo. Foi o que ocorreu com a palavra sambódromo, criativamente formada com a terminação ódromo, igual a corrida, que figura em hipódromo, autódromo, cartódromo, formas que designam itens culturais da alta burguesia. Não demoraram a circular a partir de então formas populares como rangódromo, beijódromo, camelódromo. Texto 2. Existe coisa mais descabida do que chamar de sambódromo uma passarela para desfile de escolas de samba? Em grego, dromo quer dizer ação de correr, lugar de corrida. Daí as palavras autódromo e hipódromo. É certo que, às vezes, durante o desfile, a escola se atrasa e é obrigada a correr para não perder pontos, mas não se desloca com a velocidade de um cavalo ou de um carro de Fórmula 1. Vamos à questão? Embora o texto 2 apresente um julgamento de valor sobre a formação da palavra sambódromo, o processo de formação dessa palavra reflete, letra A, o dinamismo da língua na criação de novas palavras. Vejam que os dois textos apresentam informações sobre o processo de formação de palavras a partir do radical dromo, que quer dizer corrida, do grego. O primeiro texto fala de palavras que existem, né, de uso corrente na língua portuguesa: hipódromo, hipo, cavalo, dromo, corrida, local de corrida de cavalos, autódromo, local de corrida de carros, cartódromo, de kart, ou seja, palavras existentes que foram depois apropriadas em formas populares, ou seja, a partir do radical dromo grego, palavras de origem popular foram formadas a partir de rango, comida, beijo, ou camelódromo a partir dos camelôs. Esse primeiro texto apresenta informações a respeito desse processo de formação de palavras, dessa produtividade, desse dinamismo linguístico. No texto 2, se apresenta uma avaliação sobre esse processo de formação de palavras. Vejam que o Ferreira Goulart afirma que há algo descabido em chamar de sambódromo uma passarela para desfile de escolas de samba, já que dromo quer dizer local de corrida e samba não faria sentido nesse contexto, já que não se trata do samba correr, a não ser no sentido metafórico. Tá? Então, voltemos aqui aos itens. No primeiro item, percebemos que há uma propriedade em relação à questão. Então, o dinamismo da língua na criação de novas palavras, sim, novas palavras foram formadas a partir do radical dromo, né? A língua se mostra dinâmica a partir do momento em que palavras de origem popular geram novas palavras combinadas com o radical grego, num processo de combinação, num processo de formação por composição. Então, o gabarito aqui, temos a letra A.
Mas vamos ver por que as outras questões não se encaixariam no gabarito. Na letra B, se diz que se trataria de uma nova realidade limitando o aparecimento de novas palavras. Ora, esse item está evidentemente errado, já que não se trata de limitar o aparecimento de novas palavras, mas sim de novas palavras que foram criadas. Então, podemos já deixar de lado esse item B. No item C, a apropriação inadequada de mecanismos de criação de palavras por leigos poderia gerar alguma dúvida. Por quê? De fato, há um mecanismo de criação de novas palavras por leigos, mas a questão é se essa apropriação seria inadequada ou não. E aí vamos ter que voltar ao enunciado da questão. Na questão temos, embora o texto 2 apresente um julgamento de valor sobre a formação da palavra sambódromo, o processo de formação dessa palavra reflete. Vejam aqui o conectivo embora. Há uma ideia de oposição, ou seja, apesar de haver um julgamento de valor negativo sobre a palavra sambódromo, existe um dinamismo na criação dessa nova palavra. Eu não posso dizer que há uma oposição entre o julgamento de valor negativo e a apropriação inadequada, porque a apropriação inadequada é o próprio julgamento de valor negativo, tá? Então é importante perceber que numa questão do Enem não se trata apenas do conteúdo da questão, se trata também da formulação do enunciado. Tá? É preciso identificar aqui que há uma concessão, há uma relação de concessão, de oposição que deve ser prevista na resposta. Tá? Então, a letra C não se encaixa também. Na letra D, temos o reconhecimento da impropriedade semântica dos neologismos. Aqui, interpretamos essa questão na mesma linha do item anterior. Por quê? Não há impropriedade semântica dos neologismos. Neologismos são as novas palavras criadas, ou seja, beijódromo, sambódromo, camelódromo. Há impropriedade semântica? Segundo o texto 1, não necessariamente. Segundo o texto 2, sim, mas continua havendo a ideia de oposição. O texto 2 apresenta um julgamento de valor, né, negativo. Então, na oposição, não se pode ainda colocar o julgamento de valor negativo. Tá? E na letra E, a restrição na produção de novas palavras com radical grego é evidentemente falsa, já que se trata da criação de novas palavras e não da restrição na produção de novas palavras. Obrigado, professora. Professor, o que o estudante precisa saber para chegar à resposta? Ela trabalha com dois aspectos que os alunos conhecem bem, que é a estrutura de palavras, né? Quando o aluno estuda os morfemas, né? Que são os elementos que compõem as palavras, e também os processos de formação de palavras. O Enem não vai solicitar do aluno classificação de morfemas para ele identificar se é uma desinência, identificar né? Se é uma desinência de gênero, etc, etc. O que o Enem vai pedir, né? É que se reconheçam esses elementos. O aluno precisa, o candidato precisa reconhecer ali um sufixo, reconhecer ali um prefixo, e isso é meio para que ele chegue à resposta final. Preciso ler os principais clássicos e saber a formação de cada palavra para chegar ao gabarito? O Enem não é uma prova que cobra leitura dos grandes clássicos. É claro que isso é importante para o nosso conhecimento de mundo, para a nossa bagagem cultural. Agora, para chegar à resposta, não. Faço aqui aquela ressalva do Guimarães Rosa, né, que é um grande autor nosso, da geração de 45, né, e ele trabalha muito com a criação de neologismos. Então, claro que se o aluno tiver contato com isso, né, quanto mais melhor. Criação de palavras, né, o tal neologismo. Isso. Cai muito no Enem? Sim, o neologismo é palavra nova, né? Então, os neologismos são formados pelos processos que nós já conhecemos, que são enumerados pelas gramáticas, mas também por outros processos, né? Como a abreviação, a formação de siglas, etc. Agora, rede social, celular, a gente cria muito neologismos hoje em dia. Pode cair no Enem e na redação, eu posso usar essas palavras? Se o assunto, né, neologismo, pode cair no Enem, sim, na prova de linguagens, né, o reconhecimento, entender que a língua é dinâmica, né, e, portanto, nós criamos palavras, né, rotineiramente. Agora, no que se refere à redação, é bom que se evite, né, porque se nós criamos essas palavras no dia a dia, elas ainda não foram dicionarizadas, né, e se a redação contempla, né, uma das competências de correção da redação é a adequação ao padrão culto, então é bom que se evite. Então vamos ver outra questão? Vamos sim, vamos lá. É com você, professora. Vamos a ela.
Trata-se de um texto do grande escritor Graciliano Ramos, um relatório. Excelentíssimo senhor governador, trago a Vossa Excelência um resumo dos trabalhos realizados pela Prefeitura de Palmeira dos Índios em 1928. Administração. Relativamente à quantia orçada, os telegramas custaram pouco. De ordinário, vai para eles dinheiro considerável. Não há vereda aberta pelos matutos que a Prefeitura do Interior não ponha no arame, proclamando que a coisa foi feita por ela. Comunicam-se as datas históricas ao governo do Estado, que não precisa disso. Todos os acontecimentos políticos são badalados. Por que se derrubou a Bastilha? Um telegrama. Por que se deitou pedra na rua? Um telegrama. Por que o deputado F esticou a canela? Um telegrama. Palmeira dos Índios, 10 de janeiro de 1929, Graciliano Ramos. O enunciado da questão diz o seguinte: o relatório traz a assinatura de Graciliano Ramos, na época prefeito de Palmeira dos Índios, e é destinado ao governo do estado de Alagoas. De natureza oficial, o texto chama atenção por contrariar a norma prevista para esse gênero, pois o autor, e aí são apresentados 5 itens. No comando já há a indicação que se trata do gênero relatório. Tá? Sabemos que o gênero relatório se caracteriza pela objetividade, né, e pela clareza. E também pelo nível culto da língua portuguesa, ou seja, deve ser empregada a norma padrão, né, e de uma forma a mais objetiva possível. Então, o autor emprega sinais de pontuação em excesso? O autor recorre a termos e expressões em desuso no português? Apresenta-se na primeira pessoa do singular para conotar intimidade com o destinatário? Privilegia o uso de termos técnicos para demonstrar conhecimento especializado ou expressa-se em linguagem mais subjetiva, com forte carga emocional? Bom, o gabarito é a letra E. Se voltarmos ao enunciado, veremos, de natureza oficial, o texto chama atenção por contrariar a norma prevista para esse gênero, pois o autor, ou seja, se trata de dizer em que aspecto o texto contraria a norma prevista para esse gênero. E como vimos no relatório, a norma é ser impessoal, é ser objetivo. Agora, voltemos ao texto e vamos assinalar alguns trechos que justamente mostram em que aspectos a linguagem se apresenta mais subjetiva. Ele inicia de uma forma bastante técnica, relativamente à quantia orçada, os telegramas custaram pouco. Só que, em seguida, ele começa a empregar a linguagem de uma forma diferente. Não há vereda aberta pelos matutos que a Prefeitura do Interior não ponha no arame, proclamando que a coisa foi feita por ela. Então, esse ponha no arame, né, se trata de um uso não técnico, né, de um uso não preciso, se trata de uma gíria, assim como quando ele fala que porque o deputado esticou a canela, o deputado morreu, quer dizer, se trata de uma gíria. Então, daí se percebe que o gênero é contrariado. Mas por que haveria uma forte carga emocional? Porque ele emprega uma série de recursos de estilo com reiterações, como, por exemplo, por que se derrubou a Bastilha? Um telegrama. Evidentemente, não se derrubou a Bastilha aqui, né? Se trata de um exagero, se trata de uma figura de linguagem. Por que se deitou pedra na rua? Um telegrama. Por que o deputado F esticou a canela? Um telegrama. Então, ele vai usar uma série de reiterações para mostrar o absurdo de que se use o dinheiro público para mandar uma série de telegramas e superfaturar esse emprego do dinheiro. Emprega sinais de pontuação em excesso? Isso seria particularmente previsível num relatório. Recorre a termos e expressões em desuso no português? Não, ao contrário. Ele justamente emprega uma série de expressões, uma série de gírias, né? uma série de expressões coloquiais. Apresenta-se na primeira pessoa do singular para conotar intimidade com o destinatário? Não. Vocês vejam que ele não apresenta, embora ele seja subjetivo, embora ele demonstre revolta, embora ele apresente recursos enfáticos, ele não usa a primeira pessoa. E também não privilegia o uso de termos técnicos para demonstrar conhecimento especializado. Portanto, o item correto é o item E. Então, ótimos estudos para vocês. Nos vemos na hora do Enem. Obrigado, professora. Professor, gêneros textuais. O que o aluno precisa saber sobre esses temas
justamente para ir tranquilo na prova? Os parâmetros curriculares nacionais, né, que regem o ensino de língua portuguesa, eles estabelecem que o texto deve ser a base do ensino, né? Não se ensina mais a gramática pela gramática, né? Pelo menos não se deveria mais ensinar assim, né? E aí o Enem, antenado, né, com essa questão dos parâmetros curriculares nacionais, trabalha muito a questão dos gêneros textuais, né? E aí a questão trabalhou o gênero relatório especificamente. Só que o Enem o tempo todo trabalha com os diversos tipos de gêneros, né? Então, pode cair lá o gênero conto, o gênero crônica, receita, bilhete, carta. Então, não é um assunto para, vou estudar gêneros textuais. Eles estão presentes, né, durante o ensino, quando se ensina verbo, quando se ensina substantivo, quando se ensina análise sintática, né? O professor sempre trabalha com um gênero específico. Em que momento da escola o aluno tem contato com esse tema? Nas séries do ensino fundamental e nas 3 séries do ensino médio, o aluno entra em contato com a diversidade de gêneros textuais e também na vida, né, no cotidiano, né? Então, está escrevendo uma carta, está entrando em contato com o gênero. Agora, na escola, de forma, então, né, tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental, em todas as séries, já há o trabalho com algum gênero, né? A prática da análise linguística, que é o que a gente chama de estudo de gramática, né, se dá sempre a partir de um gênero textual. Professor, você escreve muito nas redes sociais? Com certeza, sempre me manifesto lá, sim. E você? Também escreve nas redes e todo mundo entende? Ou rola aquela confusão? Verdade ou mito? O jovem brasileiro lê ou não lê? Quem conta isso pra gente é o professor Rodrigo Lemos. Chega mais, rapaz. Tudo bem? Tudo bem, Lande? Me conta, é verdade ou é mito? Olha, Lande, eu acho que por trás dessa história tem um pouquinho de mito. Porque o jovem brasileiro, ele lê. Mas a gente, quando pensa em leitura, a gente quer pensar em leituras clássicas. A gente quer que os nossos alunos leiam os clássicos. Até porque a prova do Enem está aí e o aluno tem que saber a literatura clássica, né? Saber dos períodos, mas o nosso aluno lê. Com o advento da internet, das redes sociais, ele tem lido. Ele tem lido nas redes sociais, no Facebook e nas outras redes sociais, ele tem lido no WhatsApp e às vezes isso pra gente não é considerado leitura. Isso depende de como a gente coloca isso dentro da nossa sala de aula e como a gente pode levar esse conhecimento de leitura através dessas ferramentas. A gente tem que fazer com que ele entenda que eles estão fazendo processo de leitura e que esse processo de leitura tem que ser aproveitado como tal. Mas não é só na redação que a gente tem que ficar ligado em muitas palavras, essas coisas, né? Exatamente. A gente precisa ler, pensando sempre na prova do Enem, que é o que a gente tem como boom agora, o que a gente precisa falar, o aluno precisa ler para ele entender os enunciados, que a grande problemática é o entendimento dos enunciados. Os enunciados do Enem trazem para você a resposta. À medida que você lê, que você tem uma boa interpretação textual, você consegue ir bem na prova do Enem. Isso não está relacionado só ao extrato social, de onde ela vem. A gente sabe que o modelo do Enem pede para que seja respeitado as variações linguísticas, seja respeitado a cultura, seja respeitado a língua como unidade máxima. Outro tema recorrente no Enem são os gêneros textuais. Os alunos têm muita dificuldade de fazer o reconhecimento dos gêneros textuais. Eles precisam saber reconhecer as características desse gênero: reportagem, histórias em quadrinho, charge, artigos de opinião, e não só o reconhecimento da característica, que é a problemática, seja em qualquer lugar que a gente perpasse com o ensino de língua portuguesa. Ele precisa não só reconhecer, como ele precisa fazer uma diferença do que é tipologia textual. Professor, tipologia, gênero textual, explica melhor isso pra gente. Gênero textual é o modelo formado que a gente tem de características de um texto, seja ele escrito ou não escrito, seja ele na linguagem verbal, na linguagem não verbal ou na linguagem mista. E a tipologia textual é o tipo de escrita que eu uso para produção desse texto. Por exemplo, uma narração, uma dissertação-argumentação, uma instrução. Isso é a tipologia textual. Então, uma dica seria a prática, ler bastante. Ler bastante e ler vários tipos de gêneros e reconhecer qual é o tipo de tipologia textual que eu preciso
para a produção daquele gênero escrito e para o entendimento dele também, para poder fazer uma boa prova. Que entendi. E você? Sempre gostou de ler? Quando que decidiu fazer letras? Olha, eu sempre gostei de ler. Fazendo letras, eu gostava muito mais de escrever, na verdade, né? Mas fazendo letras me aguçou alguma coisa, uma coisa um pouco além. Eu era muito bom em redação, era sempre elogiado, então eu acho que isso aí meio que caiu como uma luva, falei assim, eu acho que é por aí que eu vou caminhar. Mas a leitura fez parte sempre da minha vida, né? Filho de pedagogos, onde o livro esteve sempre presente, sempre em casa. Então, quando você vai para uma graduação, você tem que ir consciente daquilo que você quer, né? Então, eu tinha consciência de que eu precisava ler e eu precisava ajudar as pessoas a lerem. E quem está estudando letras, além de dar aulas, qual é a outra possibilidade? Quando você pensa em letras, você fala, vou para a sala de aula, vou ser professor. Não, existem cursos de letras que duram de 3 a 5 anos. Você pode sair só como bacharel. E o bacharel, você não necessariamente precisa da sala de aula como exercício. O bacharel, ele pode trabalhar com tradução, ele pode trabalhar como intérprete, se a letras for uma língua estrangeira, ele pode trabalhar como revisor de textos, ele pode trabalhar em vários lugares. Eu percebi pela nossa conversa que você utiliza das redes sociais, você utiliza dessas leituras não formais. Isso sempre esteve no seu planejamento de ensino ou você foi construindo isso com o tempo? A gente vai construindo isso à medida que a necessidade nos coloca isso. E eu fui construindo isso percebendo que eu tinha em sala ferramentas tão ricas que eles às vezes usam tablets, smartphones, e eu não fazia uso disso. Eu só estava ali para tolir o uso disso. Então, eu agreguei isso às minhas aulas, trouxe isso para dentro das minhas aulas e consegui perceber através do movimento que isso é capaz de ser feito e é capaz de que ele leia e que a gente possa fazer um trabalho com leitura, possa fazer um trabalho que dê conta do que realmente o mundo globalizado pede. Automaticamente, quando a gente vai falar de leitura, a gente vai falar assim, e a gramática? E a semântica? Onde ficam? Né? Na verdade, a gramática ela é trabalhada dentro do texto. A gente não trabalha hoje em dia mais com regras impostas, você precisa saber isso, você precisa saber aquilo. A gramática está dentro do texto, a gente precisa dar ao aluno criticidade para entender. Entender a gramática através da semântica, do significado do enunciado e da significação das palavras. É isso que a gente precisa, fazer com que o aluno entenda, até para ele transitar pelo mundo e transitar pelo mundo conhecedor de fato da sua língua, da sua cultura, da sua necessidade real. Pô, que de bacana, comunicação. Essa sensibilidade sua de perceber e trazer o aluno para perto, isso é muito bacana. Quando você está na posição de professor, que você está dentro de sala de aula, que você recebe um aluno que às vezes teve um contato diferente com a língua portuguesa, que não é aquele contato que a gente chama de contato padrão da língua, a gente pensa, a gente tem que colocar esse aluno fazendo uso de uma norma padrão. Não, a gente precisa dar a esse aluno voz para que ele siga os estudos. O papel da escola é dar voz a esse aluno, não é fazer com que esse aluno saia da escola, é que ele permaneça na escola. Então é dando voz, deixando ele falar, deixando ele acreditar, e você acreditando naquilo que você faz, você consegue dar voz para ele. Lande, a propósito, esse quarto é bem bacana, eu acho que eu vou trazer os meus alunos para estudarem aqui. Eles já estão aqui, lendo, estudando, aprendendo. Muito obrigado, professor. Obrigado pela sua você, presença, Lândia. viu? Você também de casa. Tchau, tchau. A dica que eu tenho para os alunos que vão fazer o Enem é que eles precisam ter calma e colocar em prática tudo aquilo que eles viram ao longo da vida escolar deles. Ler, ler, escrever e persistir.